Olá! O conteúdo desta semana será a respeito de intestino e disbiose. Nosso último conteúdo, nós conversamos sobre o intestino, sobre as células intestinais, sobre a zonulina, que é a proteína que mantém a força das tight junctions, que são as junções estreitas. Falamos que o glúten, que o cortisol, antibióticos, fatores inflamatórios, citocinas inflamatórias, estilo de vida, enfim, diversos fatores podem estimular a zonulina e causar alteração da permeabilidade intestinal. E que então a alteração da permeabilidade intestinal leva ao leaky gut, que comumente conhecido como a síndrome do intestino que vaza, ou permeabilidade intestinal aumentada, o que então estimula o sistema imunológico, porque 70% a 80% de nosso sistema imunológico está localizado no intestino, então nós temos uma desorganização da resposta imunológica, desencadeando então aumento de sinalização inflamatória, aumento de citocinas inflamatórias e todas as consequências para cada um dos órgãos e sistemas. Eu sou a doutora Ana Regina Boani, médica funcional integrativa, e hoje então nós vamos conversar sobre os sintomas digestivos da disbiose. Eu digo digestivo porque, claro, existem então os sintomas extraintestinais do leaky gut. O primeiro sintoma que eu gostaria de falar, então, é sobre a distensão abdominal. Então, muitos pacientes disbióticos, a maioria deles, apresenta distensão abdominal, que é aquela sensação de empachamento, que parece que comeu um baiacu, né? Então, fica cheio, tem aquela digestão ruim. Nem todo paciente com distensão abdominal tem disbiose, mas a grande maioria dos pacientes disbióticos tem esse sintoma de distensão abdominal e precisa ser investigado. Um outro sintoma muito importante é a flatulência, os gases. Então, existem os gases sem cheiro, inodoro, né? Os gases de hidrogênio, CO2 e metano, são gases que não têm cheiro. Porém, tem aqueles gases com aquele cheiro insuportável, resultado da metabolização formando putrescina e cadaverina, que são aminas biogênicas vindos do metabolismo nitrogenado, que vem de aminoácidos sulfurados, né? A cisteína, a metionina e a lisina, causando então esse odor de cheiro insuportável. Isso é um sinal de que precisa investigação. Um terceiro sintoma é a digestão lentificada. Então você percebe que às vezes você nem comeu tanto, mas você está com aquela barriga cheia, aquela digestão ruim. Então isso também é um sinal de disbiose. Quarto, as eructações, os arrotos. Nós não podemos esquecer que pacientes que são muito ansiosos e que têm aquela respiração mais superficial, eles podem ter eructação frequente que eles nem percebem, que é a Belt Syndrome. E isso não tem a ver com disbiose. E o que vai ajudá-los é provavelmente uma osteopatia ou uma fisioterapia, enfim. Nós estamos falando daquelas eructações, daqueles arrotos que você sente até o cheiro e o gosto da comida após a refeição. Então, essa eructação, ela não é normal. Também precisa ser investigada e é um sinal de disbiose. Quinto, as náuseas. As náuseas ou aquela sensação de mareamento ou aquele enjoo é um sinal de que houve absorção de componentes intestinais e que provavelmente isso levou então a uma sobrecarga do fígado e a uma possível até intoxicação hepática. Então você tem esse sintoma de náusea depois que você come ou de mareamento. Precisa ser investigado, não normalizado. O sexto sintoma, o refluxo.
Então, o refluxo é resultado da fermentação de alimentos e que às vezes os gases são tanto que empurram o alimento em direção ao esôfago. Então, você pode ter esse sinal de refluxo. Devemos considerar os diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a hérnia de hiato também pode ter refluxo, alterações de aumento da circunferência abdominal, né, em paciente obeso, por aumento da pressão intraabdominal também pode ter refluxo, alterações hormonais e questões individuais. Também pode ser refluxo, ou seja, nem todo refluxo é disbiose. E uma questão importante também, pacientes com aderências pós-operatórias também pode ter refluxo. Então, nem todo refluxo nem toda eructação é refluxo. E um último sintoma, também muito importante, é a alternância do hábito intestinal. Então, a constipação, que é o intestino ressecado, alternado com a diarreia. Então, quanto mais distal, ou seja, mais próximo do intestino grosso, né, do cólon, for a disbiose, mais vai haver constipação. Até por um fator protetivo, ocorre uma paresia da motilidade intestinal. Então, você tem a constipação, mas aí por um acúmulo de microbiota e de resíduos alimentares, você pode ter, então, a diarreia, alternância de diarreia e de constipação. E uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que pacientes que apresentam constipação e disbiose em mulheres, não podemos descartar a endometriose. É muito comum, então, a endometriose apresentar constipação e diarreia. Não esquecendo que a endometriose, ela não é somente uma doença hormonal. Ela é uma doença hormonal, ela é uma doença de disfunção imunológica, inflamatória e mitocondrial. Então, pode evoluir também com constipação, com diversos sintomas. Isso deve ser investigado e lembrado quando uma mulher tem uma disbiose com constipação. Então, este era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Se este conteúdo falou com você, se fez sentido para você, deixe seu comentário, se inscreva neste canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque nós vamos continuar falando deste tema tão importante que é a disbiose.